Bom dia, né? Boa tarde, boa noite para todo mundo. Quem já chegou, quem está chegando. Enfim, tem um pessoal aí agora, eu tô com a páginazinha no Instagram também. Novidades, né? Tá todo mundo ali, vamos ver se aquele funciona, né? Eu não sei não. Enfim, tá todo mundo em tudo que é canto também, né? Todas as redes são cheias, lotadas de pessoas. Mas enfim, para dar continuidade aqui, a série que eu abri, no YouTube fica mais fácil de ver porque está dividido, né, em playlists. No podcast, no Anchor, não tem essa questão aí, então não fica tão claro para ver. Essa playlist aqui, ou essa série, é a série O Mercado, né, e o Sonho Ocidental. Então primeiro falei sobre a União Europeia, essa ideia de União Europeia, que agora é um pouco mais contestada em razão da guerra, ou seja, num contexto bem caótico, né? Resolveu começar a terem mais, mais críticas, né, a essa ideia de União Europeia, mas isso é muito antigo, né, essa questão de você fazer uma união política via união monetária e todos os desastres aí que isso acarreta, né, como consequência. Então, tudo bem, seria a pauta estrito sensu, né, desse tema do mercado do sonho ocidental, só que eu resolvi modular, né, modular com a questão feminina, né? Primeiro, aí eu fui usar o livro da Kristen Gottsy, né, que é falando sobre por que as mulheres têm um sexo melhor no socialismo, né? Então, exatamente, né? Então a gente tem um mercado, né, uma ideia de liberdade no Ocidente, mas que isso não entrava direto na questão das liberdades femininas, né? Usando o caso feminino como um contra-exemplo dessa propaganda de liberdade do Ocidente. É isso. Então hoje é a mesma coisa, é pegar e usar aqui alguns autores para poder falar também dessa questão feminina, né? E como isso contraria essa propaganda ocidental. Bom, o primeiro filme, né? O primeiro filme é o filme Tudo que Sei Sobre Ela, do Godard, que é um filme muito interessante, né? Dá para fazer um estudo particular sobre o filme, a questão do narrador, né? Porque tem um narrador ali, o cara que está contando aquela história que se pretende, né? Um sociólogo, fazer uma sociologia daquela questão feminina. Né, ele diz até que tem que se criar uma nova língua para poder entender a questão feminina ali em 67, quando o filme é lançado. Ou seja, um pouquinho antes de maio de 68, quando muda tudo. Né, ele quer criar uma nova linguagem para poder entender essa situação feminina. E, ao mesmo tempo, né, quem é retratado é a mulher. Então é ele que está falando, mas como é que então ele, como homem, como sociólogo, como estudioso, vai dar voz a essa mulher, né? Então ele vai... O mais bonito que talvez no fim do filme é ela que vai dizer a verdade, né, sobre as questões que o Godard coloca. Mas aí vamos chegar lá. Vamos por partes. Mas retomando quando eu falei sobre a Christian Gottsy, o estudo dela sobre a sexualidade na União Soviética, né, nos países do bloco socialista, chega de maneira muito tardia essa questão da liberdade feminina no Ocidente. Né? No pós-guerra ela é muito forte, vinda da União Soviética por causa das mulheres cientistas, né? Isso já é da Revolução Russa, né? Posterior à Revolução Russa, direito ao aborto, direito a divórcio, direito à creche, direito a um monte de coisa. E depois as mulheres se destacam nesse campo científico, que é o campo por excelência da nossa sociedade, né? Enfim, de bom tempo para cá, né? Século XIX talvez para cá, né? Essa proeminência da ciência. E as mulheres estão lá, elas são protagonistas nos programas científicos de ponta da União Soviética. E a contra-propaganda ocidental vai dizer que elas são feias, né? Ah, já foram bonitas quando eram novas e tal, agora como estão velhas e feias e tal, enquanto as nossas estão tão bonitas, né? Então nesse período aí começa um jogo de propaganda contra propaganda própria, né, da Guerra Fria. E essa independência feminina soviética ou socialista era considerada como um perigo, uma ameaça vermelha, isso no início, né? E aí, com o tempo, né, o Ocidente vai tentando dar uma resposta mais, vamos dizer assim, direta, incisiva a isso.
Então, o Roosevelt vai criar um instituto de pesquisas da questão feminina. Isso foi criado pós-Revolução Russa, entendeu? Lá atrás, ou seja, os soviéticos estavam muito mais na frente. Quem preside esse instituto é a Eleanor Roosevelt, né, viúva do Franklin Roosevelt. E dali vai começar a nascer o movimento feminista americano. Então, ou seja, é posterior ainda ao filme do Godard, que eu estou falando aqui, e também né, contemporâneo, mais de 68, ou seja, esse filme do Godard é interessante por essa recorte temporal, por ele estar nesse lugar, né, um pouquinho antes dessas manifestações feministas, né, ou femininas começarem a aparecer. E um ponto que eu sempre coloco quando eu escrevo sobre isso, quando eu escrevi, enfim, agora estou escrevendo um pouco, né, publicando um pouco coisas escritas, mas uma coisa que eu coloco é o seguinte: tem a chamada revolução sexual, né? É interessante porque não é só a questão da pílula, né? Como sempre se fala, né? A pílula e tal liberou a sexualidade, né? Você já não, né? Já que não vai ter filho, enfim, o negócio fica bem mais tranquilo, né? De poder fazer um sexo mais livre. Ok. Só que eu costumo chamar de revolução cosmética, ou revolução dos cosméticos, né? Que é melhor. Porque realmente as mulheres vão se arrumar, vão ficar mais bonitas, vai ter toda essa questão da moda. Aqui nesse filme do Godard tem, após moças vendo a capa da Vogue, tendo a bandeira americana, os Estados Unidos barbarizando no Vietnã, entendeu? Ele é francês também, é outro estado imperialista e tal, mas não, entendeu? Apesar de tudo, elas compram essa propaganda, essa coisa da moda, e acaba levando a questão da prostituição, essa protagonista, né, que o Godard tenta dar voz, essa dificuldade de dar voz a essa moça. Essa protagonista, ela é casada, né? Ela tem um filho e ela se prostitui eventualmente, né? De vez em quando ela é prostituta, né, para poder ganhar um dinheiro, né? Tem uma aporia, né? Tem as mulheres que não conseguem se inserir, né? Mulheres cultas, por exemplo, né? Que leem muito, estudam, que falam outras línguas, aparecem assim do nada no filme, assim, como se fosse fora do, né? Não tem nada a ver com o enredo, elas aparecem e falam, não, eu sou isso, sou aquilo, eu faço isso, faço aquilo, eu gosto disso, gosto daquilo, mas eu não me insiro, entendeu? Ou seja, apesar desses qualificativos, vamos dizer assim, intelectuais, que hipoteticamente nos países socialistas, vamos botar assim no modo mais amplo, elas teriam uma inserção maior por ter qualificação, elas não conseguem se qualificar. E essa protagonista do Godard quer ser livre. Ela não quer trabalhar numa fábrica igual a maluca, sabe como é que é? Ser uma escrava. Então ela se submete, né, ao homem, ao casamento, que dá um sustento para ela. Ela tem um filho também, que serve como justificativo ali, né, também para amarrar aquela situação. E se prostitui ao mesmo tempo, né? E aí ela conversando com a manicure, né? A manicure fala, não, eu não sou prostituta, né? Eu não sou também escrava, não trabalho em fábrica e tudo mais. Enfim, ela teria uma vida feliz, né? Mas ela é manicure e tal, né? Então, enfim, também não é um trabalho tão qualificado como, né, se esperaria de um protagonismo feminino. E aí, essa dificuldade de inserção social da mulher, isso na Europa, em plena Europa do estado de bem-estar social, né? Acho que é isso que retrata, né? Quer dizer, retrata 300 milhões de coisas, né? Como eu disse, dá para fazer um estudo. E tem uma pergunta assim que é muito interessante, o que é o amor, né? Ou para que serve o amor, essa história toda. Aí que eu digo que a moça acaba falando a verdade das coisas no fim, que o amor, né, é quando um tem a capacidade de transformar o outro, né? E aí você vai pro lado da prostituição, né? Porque a prostituição não precisa ser a profissional, né? Que é geralmente fruto da miséria, é uma coisa complicada. Mas a questão de você ter relações amorosas de, vamos dizer assim, de baixa qualidade, né? Transar por transar, etc e tal, e vai, dane-se, entendeu? E tudo mais. Você não acaba não tendo essa capacidade de ter uma situação, né, transformadora na vida, né, maior, assim, que te exija mais, né, o amor que te exija mais. Eu acho isso muito, muito interessante. Então essa resposta que o Godard consegue colocar lá na boca da mulher, que a mulher fala exatamente isso, ela se prostitui, né, mas ela tem essa noção, né, do amor como algo
que transforma, que muda, né? Tem que exige a mudança, né? De ambas as pessoas, né? Não interessa qual configuração aí do casal ou do trisal, enfim, hoje o bagulho, né? Tá bem difícil de classificar, mas enfim, daquelas pessoas ali, né? Naquele conjunto, aquele casal e tal, de se transformarem, de se modificarem, como isso é difícil, né? Se pegar um conjunto de situação econômica, social complicada, né? Isso fica muito mais difícil, né? Porque os desafios acabam sendo maiores, né? Porque você não tem aquele conforto material. Então, mais ou menos, pelo menos em termos de classe média, não estou falando no corte com as pessoas mais pobres, que também não é tão simples, né? A instabilidade econômica social é complicada, né? Às vezes se compensa, aí tu vê o papel de igreja que compensa para poder manter certa unidade, certa estabilidade em meio, né, essa instabilidade econômica, material, que é uma coisa muito complicada, né? Tu não sabe o que é remédio, o que é veneno nessa história toda, isso no pessoal mais pobre. E na classe média tradicional a política é o malthusianismo, né? É o malthusianismo porque cada vez mais as gerações não podem ter filhos, né? Não importa, entendeu? Se é um casal gay, entendeu? Se é um casal trans, qualquer coisa, né? Você pode ter filhos, tem várias formas de, né? Mas cada vez mais você não pode ter os filhos, né? Você tem um bem-estar material, né? E você poder compartilhar, né? Dividir também não é só ter o bem-estar material para si, né? Mas poder compartilhar, essa forma mais básica são nessas células familiares, né? A questão da transmissão das histórias e tal, enfim, você forma uma coesão, uma certa coesão social. Repito, né? Não importa qual configuração aí que se arranje, né? Mas dentro, né, de situações econômicas, sociais de fragilidade, você tem o malthusianismo, né? Você tem a decrescência da baixa da taxa de natalidade e toda a programação, né, para que isso ocorra, né, de fato como política, né, não de Estado, né, mas como um programa político, né, ideológico amplo, né, acho que isso aí vem da década de 70 talvez, né, um grande projeto aí de redução da taxa de natalidade. E é complicado, né? Hoje você vê a exceção da China, o país com a população imensa, e como a gente ainda tem espaço, né, para poder crescer, né? Não teria limite para o crescimento, né? Desde que bem feito, né? Uma coisa planejada, uma coisa, né, para o futuro. O Brasil, pô, o nosso país, como ele fica, né, restrito às costas ainda, né? Aquela interiorização do povoamento, né, que foi iniciada só com Brasília, talvez, né? A pré-história lá com os bandeirantes e tal, alguma coisa assim, mas, né, a Belém Brasília, como você vai ocupar o norte, né, como você vai tratar, né, aquele pessoal ali, como vai integrar, o Darcy Ribeiro que falava, né, da integração, né, das populações ali indígenas à sociedade, ao Estado, né, como você trata isso, como você integra, como você cria polos de desenvolvimento no interior, aquela ideia soviética de novo, né, de fazer o trilho do metrô inteiro, né, o projeto do metrô inteiro, tu chega na última estação, sai na última estação, não tem nada, só tem mato, né, e depois de um tempo é que aparece a cidade, né. Isso é planejamento, né, é uma coisa que o livre mercado não permite, que é só o lucro imediato. Então você tem uma série de obras de conexão, uma série de coisas para poder serem feitas, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, o Comperge foi uma obra que está abandonada e teria todo um complexo ali, industrial, comercial, etc e tal, acoplado, né, à refinaria, com outros projetos também viários, né, projetos de conexão que ficaram parados, toda essa crise que aconteceu, mas é um deslocamento, né? As pessoas que estão na Baixada Fluminense, inclusive uma ponte, olha que loucura, né? Eu lembro que o Cabral chegou a cogitar, esse é um projeto antigo, de uma ponte São Gonçalo, Ilha do Governador, que sai em Caxias e tal, ou seja, você integra uma parte ali da região, né, de São Gonçalo, região oceânica, etc., com a Baixada Fluminense, já indo ali mais para o interior, né? Aquele campo lá que sai em Angra, que eu não sei o nome direito, você está deslocando, né, o povoamento, isso dentro do estado do Rio de Janeiro, que é um estado pequeno,
mais os trens de alta velocidade para poder. Por que não pode ter um trem de alta velocidade Rio-Bahia, né? Né? Rio, São Paulo, Brasília, Belém, indo para o sul, etc e tal. E nesses lugares você vai criando corredores, chamado corredores de desenvolvimento, que é uma ideia presente, principalmente no Oriente Médio ali, né, para acabar com as guerras, né, com o fim das guerras, com a integração das novas rotas da seda, você cria corredores de desenvolvimento. Então você tira a concentração populacional, né, isso é um ponto, e você também tem espaço, né, para mais pessoas viverem, pelo menos bota aí 50 anos, 100 anos, fácil, né, dá para aumentar a população. Então, todo esse malthusianismo que leva, né, a essa política, né, malthusiana, no caso, que leva à degradação das condições de vida das pessoas. Né? E aí eu fiz também um programinha sobre o Felipe Airês, que é, né, o historiador diletante, que é uma figura meio louca, enfim, ele é meio conservador e ao mesmo tempo está do lado do Foucault, do Vidal-Naquet, do lado que eu falo, né, legal nas lutas políticas e tal, enfim. A produção intelectual dele também é bem avançada, né, nem um pouco reacionária, mas ele tem esse fundo, né, do interior ali da França, uma coisa um pouco mais conservadora. É isso, você tem todos os tipos, né, você tem vários tipos, né, vários carismas diferentes. E ele coloca, né, fala que na verdade, quando se fala de degradação moral, a degradação moral ela nunca vem primeiro, né? A degradação moral que vai levar a comportamentos sexuais ou amorosos, abusivos, ruins. Né? Primeiro você tem a questão econômica, social, que degrada o ser humano e aí sim, né, acaba se partindo para uma questão moral, né? Vamos dizer assim, que fica tudo desmoralizado. Mas é porque antes o ser humano foi degradado. E aí o Philippe Ariès lembra do filme da Agnès Varda, que é Le Bonheur, né? Le Bonheur, não sei falar francês, é a alegria, né? A alegria de viver e tal. E é um idílio, né? Um filme que é um idílio. Uma filmagem interessante, né? Eu fiquei muito louco porque tem uns desfoques, eu não sei falar o nome, né? O fundo, né? Da tela, né? Primeiro plano, né? Mas o fundo, ela tá querendo fazer um primeiro plano, né? Mas na verdade o fundo desfocado é o que parece que mais interessa, né? Que são as cores, né? Como aquilo ali funciona. Aquilo ali é muito doido. Aquilo também daria um estudo, né, particular. A questão do deslocamento do objeto, né? Para você sair do realismo, né? Aquela fuga do realismo operada pelo impressionismo e como essa fuga do objeto operada pela Varda acaba trazendo um colorismo, imagens parecidas com a das figuras dos impressionistas, né? Enfim, e essa fuga do objeto, fuga de uma espécie de realismo, né? Então o que vale mais é esse idílio, esse pano de fundo. É um filme que fala muito mais por essas imagens, essas cores e pelos sons, né? Não pela música, pelo som que acompanha o filme, do que propriamente pelo enredo, que o enredo é muito simples. Que é um casal que vive, né, muito bem, né? Um marceneiro, a moça é costureira, trabalha com moda e tal. Um casal de classe média baixa, que seria isso, mas tem uma casa boa, tem uns filhos, vivem legal, são felizes e tal, e o cara também é muito alegre, a moça é muito alegre. Ele é tão alegre que ele se apaixona por uma outra moça, a moça bonita, bababá, ganha uma amante, ele, não, só quero duplicar, se eu tenho um amor que é muito bom, quero duplicar para ter um outro amor que também seja muito bom. E aí ele é inocente, estou falando que é uma inocência que não existe, né? Só existe nesse idílio. Ele não mente, né? Não mente nunca. E ele fala para a mulher dele, né? Fala, pô, não, eu arrumei outra pessoa, mas é porque eu gosto muito de você e eu queria gostar, potencializar isso, gostar mais ainda, né? Ter mais amor, no caso, né? A mulher fica meio assim e tal, bababá, aceita, entendeu? Eles se abraçam, parece até que vai ter um final feliz e pum, ela se mata, né? Porque na verdade não tem essa coisa, né? Essa coisa do combinado, né? O combinado não sai caro, nem sempre é assim, né? Nem sempre por acordos, essa coisa habermasiana aí, né? Que você, por contratos, pela uma razão inteligente, você vai chegar, né, a um certo ponto. Não, não. Né? Nem sempre, tá? As coisas machucam, né? Você pode aceitar, às vezes, um contrato, ou por imprudência, por ingenuidade, às vezes por propaganda, mas acaba machucando, né? Então, é isso, a moça acaba sendo machucada. E aí, sim, mostra a infelicidade da mulher, né? Uma sociedade que tem essas dificuldades né, do homem e tal, sendo patriarcal.
né, sendo, né, o cara que pode lá trair e tudo mais, e ela mostra ele, pá, você vai trair, mas você vai machucar alguém muito, você vai levar alguém à morte. E o pior é que o filme continua, o cara se junta com a amante, casa com a amante, leva os filhos, a amante cuida dos filhos como se fosse a mãe, mas as cores mudam, o som muda, e tu vê que que não é legal, entendeu? No roteiro, né, na parte assim, concreta, no realismo ali do caso, né, das personagens, tá tudo lindo como se nada tivesse acontecido. Mas nesse desfoque, nesse pano de fundo, nesse atrás, você vê que deu tudo errado, né? Então isso aí é uma questão, mas o Felipe Arias ele chega a falar, não, eu queria um filme assim, na verdade, pré-pecado do Adão, né? O Adão pecou, ferrou tudo, né? Ele queria um mundo pré-adâmico, né? No caso, simplesmente da pessoa poder ter uma boa casa e poder, né? É, é, ter seus filhos e tal, e ser feliz. A posição dele, que é uma posição mais conservadora, mas politicamente não malthusiana, que a política não malthusiana, no meu ponto de vista, é uma política anti-imperialista, porque o malthusianismo, já desde o século XIX, é uma política do império, né? Do imperialista. Então, tanto toda essa questão, né, a criação da geopolítica, né, da disciplina geopolítica, de impedir uma integração eurasiática, de impedir mesmo uma integração América Sul-Norte, né? Ou seja, essas trocas constantes, essa criação de novas cidades e tal, de mais intercâmbios, mais prosperidade, tudo isso são políticas para fragmentar, né? Para dividir e interar. E é inevitável, né? Essa coisa do acabar o ser humano se multiplicando, né? Eu acho que não falta espaço, né? O ser humano, enquanto tal, ele ocupa muito pouco espaço, né, na Terra. Tem a questão toda ambiental, bababá, e enfim, isso é toda uma discussão gigantesca, né, séria, né, importante. Tem um programa sobre o por detrás da ciência do aquecimento econômico, que eu falo isso, né, que o pessoal quer esfriar a economia para frear o aquecimento do clima. Enfim, como isso pode ser um paradoxo, né? E também um sobre o Vladimir Bernardes, tempo para Vladimir Bernardes, que é interessante, que é importante sobre essa questão. E aí a gente chega na então, dessa impossibilidade. A mulher fica presa, né? Ela fica presa à casa, né? Nessa situação, né? Ela se prostitui, no lugar dela está se prostituindo, na Vardar ela acaba se matando, e a mulher presa à casa. Eu acho que esse que é o tema da Marguerite Duras, né? Ela, né, tá sempre, o Deleuze diz, né, que a Duras está sempre procurando o mar, ela está sempre buscando o mar. Tem a casa, tem o jardim, mas ela quer o mar, quer chegar ao mar. E como isso é trágico, né? É exatamente isso, acho que é exatamente isso, como a casa, né, como um lugar que acaba tirando todas as liberdades femininas, né? E essa tentativa de fuga dessa casa. E aí, enfim, esse Indian Song é um filme bem... Ele não é tão complicado, ele é bem complicado se você for pegar nas minúcias, nos detalhes. Mas de modo geral, né, a protagonista lá, a Sten Von Sten, ela já teve um amor, né, já teve um grande amor no início da vida e tal, que ela acabou fugindo, né, acabou não querendo encarar, né. Depois tem um cara lá, embaixador, não sei se chega a ser o vice-cônsul do romance dela, que tem várias conexões, mas é um cara assim de ter um cargo de estado alto, que também se apaixona com ela de qualquer jeito, mas ela rejeita. Ela se casa, acho que talvez se case por se casar e tal, porque faz parte daquele contexto social. Mas é isso, ela não consegue fugir da casa, não consegue fugir das convenções sociais. No caso é uma mansão, né, uma coisa imensa, gigantesca. Aquele calor, né, o calor indiano, né, que é só, às vezes tem a monção, né, que apaga um pouco aquilo, mas a poeira, a lepra, a miséria, então tudo isso assusta, ou seja, esse contexto social e econômico, né, complicado, que faz a pessoa não ter medo de sair, né. Então tudo bem, esse cara aí, que é esse oficial que ela rejeita, é o cara que vai dar tiro em leproso, é um cara meio escroto, totalmente apaixonado por ela. Pode ser que, pô, beleza, a moça tá vendo ali uma coisa que realmente o cara não seria legal e acaba fugindo. E o caso
do primeiro amor, que é o grande mistério, né? Porque ela não, sei lá, entendeu? Ela simplesmente foge, casa com um, casa com o outro, e aquilo ali não se encaixa, né? O cara foi no baile, foi procurar ela, e ela retoma isso no A Mulher do Ganges, né? Ela Fêmea ao Ganges, mas não tem, quer dizer, tem no YouTube, tem um com legenda automática e tal, mas acho que não foi lançado no Brasil esse filme. Retoma esses temas do Indian Song, e o cara tá lá, o cara foi lá, o tal do inglês, né? O cara com o nome em inglês, o cara vai buscar a mulher, entendeu? Ele meio que não esqueceu. E, e a mulher fugiu, ela se matou, né? Ela se matou, cara. Ela tentou fugir aquele redemoinho, daquelas convenções sociais, toda aquela maluquice toda. E ela vai pra praia, vai pro mar, como diz o Deleuze, né? Mas nem sempre é um lugar de liberdade, é um lugar também de uma fuga maluca, né? Que acaba se matando e o cara vai lá. Só que esse filme é muito, né? De novo, né? Muito detalhado. Tem tudo a ver com essa questão dos tempos e tal, que é uma loucura que vai quando passado em Marinembá. A leitura sobre como é que é a simultaneidade dos tempos, né? Isso eu estou falando na série ou na playlist sobre a narrativas do passado, o conceito de história, né? Que é aquela velha história do Santo Agostinho, né? Não existe presente, passado, futuro como coisas estanques, não. Mas, como disse o Santo Agostinho, é um presente do passado, um presente do presente, um presente do futuro. Então tudo isso se mescla, né? Tem a leitura lá como é que é, Hiroshima Mon Amour, como o Hiroshima Mon Amour relê, né, o Casablanca, né? Isso é muito louco, né? E esses tempos imbrincados, isso tem relação com o ano passado em Marinembá, né? A traição já ocorreu, ocorre ou ocorrerá, né? Tá tudo ao mesmo tempo, né? O Deleuze vai ler isso, falando do Santo Agostinho, falando do Bergson, falando da Rata Josefina, né, de um conto do Kafka. Muito interessante a simultaneidade dos tempos. Então tem isso lá no Indian Song. Mas enfim, então nesses dois livros, nesses dois filmes, né, o Indian Song e a Mulher do Ganges, né, a Fêmea ao Ganges, porque botar no Google não vai ter a Mulher do Ganges porque não, né, não saiu. Essa impossibilidade da mulher fugir da casa, né? Ela está presa às convenções sociais, né, que amarram ela ali, né? E acaba por se prostituir, né? A ter relações sexuais de baixa, vamos dizer assim, de baixo valor, né? De pouco valor, né? Sucessivamente. Transa. Né? Isso vale pro homem, vale pra mulher, né? Transa, vamos transar, foda-se, entendeu? Quero nem ver a cara, né? Enfim. Isso com o tempo acaba não tendo esse poder transformador, né? Como diria aí o Godard, você acaba tendo teu sentimento de uma maneira muito para baixo. E aí uma outra mulher da casa, já num filme que dá pra ver um pouco melhor, né? Não tem todas essas experimentações formais que a Dorras faz nos outros filmes, que é a Vera Baxter, né? Ela é casada com um cara, bem sucedido, etc e tal. O cara vai trabalhar, vai viajar. Eu tô resumindo porque todos esses filmes aqui, porra, são super complexos, né? O cara vai trabalhar, vai viajar e deixa a mulher, né? Enfim, em vez de alugar uma casa para ela passar o verão, né, e ficar de boa com os filhos, vai lá, eu tô viajando por trabalho, não vou poder ficar contigo agora esse verão, ou essas semanas, ou esse mês, sei lá, mas eu vou, alugar a casa para você, você fica lá de boa. Não, ele não aluga a casa, ele aluga a vida inteira. Ela meio que leva as coisas meio que às últimas consequências, né? E então faz todos os desejos dela, né? Ela diz, né? A Vera Baxter diz, ele não me pergunta, ele não me importuna, entendeu? Ele faz o que eu quero. Assim, ele é o homem perfeito, né? E ela faz uma associação entre o homem perfeito e o homem comum, porque o homem perfeito é o homem sem imaginação, o homem sem imaginação é o homem comum. Olha que loucura, né? E ela fica ali presa naquela casa, apesar do marido dela ser tão igualitário, né? E querer tanto que ela tenha uma condição de vida ali parecida, né? Ou seja, ele sai, viaja, trabalha, né? Tem amantes e tal, e pensa, porra, por que minha mulher então não pode ter amante? Então ele paga pra um cara, né? 1 milhão, né? Paga um dinheiro pro maluco virar amante dela e tal. Meio que instiga isso nela, depois ela tem amante por conta própria e tal, mas todo mundo infeliz, sabe? A infelicidade desgramada, a infelicidade terrível, né? Bom,
E aí o contra-exemplo soviético aí para poder voltar, né? É isso, né? Na União Soviética, nos países socialistas no caso, porque as duas idades do ouro, né? De ouro ou de ponta a ponta, né? Você tem, né? Varia muito de país a país, de tempo a tempo, mas se você colocar de ponta a ponta, duas épocas de ouro seriam o pós-guerra, as pesquisas espaciais, as mulheres no espaço, etc. Na União Soviética e a Alemanha Oriental, os países do leste europeu, já na década de 70, onde o índice de satisfação sexual era alto, né, de um modo geral. Tinha pesquisas, né, a moça lá, a Christian Gotts usa pesquisas, né, as mulheres do leste europeu tinham mais e melhores orgasmos, né, do que no ocidente, uma coisa assim, né, desproporcional, né, bem maior, né, tinha uma experiência sexual amorosa melhor, e ao mesmo tempo eram países onde a prostituição era mal vista, não por um moralismo assim, mas talvez, né, porque você tinha um estado, né, de proteção social, né, que as pessoas não precisariam, no caso, virarem prostitutas, mas também ao mulherengo, né, que de certa maneira como é que é? Louvado aí, né, como é que é o nome do cara? Dom Juan, né, Dom Juan, aquela coisa toda lá, o Lord Byron vai usar e tal, e o Foucault vai dizer uma coisa muito interessante, né, o Dom Juan, visto, né, a partir da antiguidade, a partir dos gregos, dos romanos, o Dom Juan seria uma espécie de homossexual, né, porque o que interessava para os gregos e os romanos não era, não tinha categoria de homossexualidade, bissexualidade, etc. Tinha passividade e inatividade, né, passivo e ativo, quer dizer, passivo e ativo. O importante era você ser ativo, né, ser senhor de si. E o Dom Juan, como escravo das paixões, ele seria considerado por um grego alguém inferior, né? Alguém que poderia, se tivesse a mesma linguagem, chamado de, né? O homossexual seria o mulherengo. Ó, né? Se você for inverter as coisas. Isso tá, acho que é no governo de si, governo dos outros, esqueci. É o livro que ele fala do Sétimo Severo, é um curso dele, cara, acho que antes do governo de si, governo dos outros. Essa observação é interessante, o pessoal que ele Foucault conhece costuma conhecer essa observação, não estou falando assim, não é uma coisa tão, pode ser inusitado para quem nunca viu, né? Mas eles estão no leste europeu, tanto o mulherengo como a prostituição, ou seja, o que você tira? É um moralismo? Não. É uma falta de prática, né? Com experiências amorosas sexuais de baixa, né? Baixa intensidade, né? De custo barato, coisas baratas. É a mulher que vai ficar com o cara para arrumar uma casa, né? Para ter uma casa, para ter alguma coisa. Entendeu? Enfim, isso é um modelo antigo, né? Enfim, a mulher tem a moça do livro, né? A Christian Gotts vai falar do amigo dela que arruma uma moça imigrante. Ele tinha dinheiro e tudo mais, era americano. E aí vai ver que depois que ela consegue o visa lá, a cidadania americana, ela vai embora. Ela só estava ali com o cara por causa daquilo, sua economia sexual, essas coisas de baixa qualidade. Então, quando você tem aí sim, né, uma questão social, econômica, né, bem ajeitada, né, não é só a questão do filho, no filho, ou sem filho, da casa grande, casa menor, essa coisa do malthusianismo e tal, etc. É também a questão de você ter poder de escolha, né? Poder escolher coisas boas, né? Não é o ser felizes para sempre, mas você poder ter a opção, né, de ter relações, né, mais saudáveis, mais qualitativas, melhores, que numa situação de economia, sociedade degradada, né, fica mais complicado. Então é isso. Aí poderia usar isso como subsídio para poder falar sobre a questão feminina hoje, né, mas eu acho que isso aí ia ser um pouco complicado, né, mas eu, né, ressalto isso, a dificuldade das famílias, né, pobres, das famílias de classe média também, hoje, né, de poderem formar mesmo, muitas vezes, família, poder terem filhos, etc, tal, colégios caríssimos, aluguéis caríssimos, a classe média quer dar, né, dar um exemplo pessoal, né, eu com 30 anos, né, enfim, pouco tempo atrás, mais ou menos, conversando com um amigo meu, 30 e pouquinho, falando, pô, cara, na nossa cidade, nossos pais estavam lá com os filhos, com casa, com caralho a quatro, e, e hoje, porra, pra ter um filho é difícil pra caralho, entendeu? Um filho só.
pagar muita coisa, muito mais difícil hoje, né? Ter aquela condição que nossos pais tiveram, entendeu? Que já, enfim, que era uma situação média, não era nem a situação, né, de pessoas ricas e tal, nem nada. Então, tem isso, né? Então, quando você tem toda essa propaganda da liberdade sexual hoje, e esse feminismo liberal, né? Que eu não sei até que ponto é válido, né? A partir do Obama, principalmente, isso muda muito, né? Essas pautas. E esse feminismo liberal vem muito forte, né? O homem vira um mal, sabe? O interessante da Margarida Duras é que ela tenta enxergar a mulher, né? A situação da mulher, e tenta entender o homem, ver o homem também, né? Meio que na mesma proporção, meio que numa igualdade, assim, né? Tentando entender ao mesmo tempo, né? Sem depreciar um ou outro. Então, é isso, voltando, né? Então, essa longa história da liberdade, né, do pós-guerra, né, que o capitalismo seria melhor, né, traria mais benefícios e tal, mais opções de escolha, né, já que a democracia, né, mais bem-estar material, social, isso não se configura hoje, claro, né, numa crise gigantesca, mas não se configurava também lá atrás, né, ainda antes de surgir os movimentos pela libertação feminina, né, por mais direitos e toda a questão da revolução sexual, né. E o exemplo socialista é um exemplo interessante porque isso foi, né, ainda hoje, né, pode servir como modelo, como um ponto mais avançado que se chegou do que, né, a gente teve muito cosmético, muita propaganda, revista Vogue e tudo mais, mas as mulheres, né, não ocuparam, né, os postos de cientistas, os postos, né, importantes do funcionalismo público, né, nem tanto em empresas, né, em órgãos do Estado, no caso do socialismo e tal, como, né, aqui no Ocidente a mulher não chegou a esse patamar como chegou anteriormente nas experiências socialistas. Então, mais uma vez, para se pensar, e usando aqui alguns exemplos agora de filmes que retratavam, né, a questão ocidental enquanto tal, né? Então, se o livro que eu resenhei antes falava da questão do leste europeu, das experiências socialistas da União Soviética, da Revolução Russa, agora estou falando do imediato pós-guerra, um pouco depois, né? Imediato pós-guerra e época de revolução sexual, para ver essas dificuldades e esse ideal, né, de igualdade de gênero, de bem-estar social, que virou uma imensa campanha de propaganda, né, mais do que realizações de fato, né, pelo menos desde o pós-guerra. É isso. É para abrir o debate.